Diálogos. Oferecimento. Diálogos da Educação. Adquira já o seu. Diálogos, com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre a música e o desenvolvimento humano. E quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, o conhecido e reconhecido maestro Paulo Belan. Que alegria recebê-lo no Diálogos, querido. Muito agradecido pela presença. Eu é que agradeço o convite seu, Anderson. Me encanta muito participar de um momento como esse, porque nós podemos levar esse assunto de uma maneira profunda, séria, para a comunidade, a sociedade vir a ter os conhecimentos necessários que envolvem esses assuntos. E nada melhor do que ser entrevistado por você, um jornalista inteligente, sério, responsável e um jornalista que faz um trabalho sem comentários. Muito agradecido, Paulo, de verdade mesmo. Paulo, música e o desenvolvimento humano. Como nós podemos relacionar esses dois conceitos? É incrível. A música, até, vamos dizer, metade do século passado, ainda não se tinha o conhecimento dos favores que a música oferecia nesse desenvolvimento humano. A partir do século XIX, Beethoven é que faz essa transição do século XVIII para o século XIX. Ele coloca uma frase muito importante, filosófica, nessa história da música colaborar com o desenvolvimento humano. Ele diz que música é vida interior e quem tem vida interior jamais padecerá de solidão. Quando ele fez essa afirmação, o mundo mudou. Muita coisa mudou do século XIX para cá. Até que ponto nós percebemos na história, em 1922, Villa-Lobos, na Semana da Arte Moderna, ele vai brigar para que a música tenha as suas oportunidades no desenvolvimento humano. No Brasil, por exemplo, a partir de 1922, da Semana da Arte Moderna, foi-se conquistado a colocar, por exemplo, a música na escola, o coral na escola, que recebia o nome de Orfeão. Enfim, depois que a música foi introduzida no período escolar, percebeu-se a mudança no comportamento humano. E não era só dos alunos, era de todo mundo que trabalhava na escola, seja professor, seja diretor, seja tudo. A presença da música tem esses fatores. Agora, falando a respeito do desenvolvimento humano, nós estamos conversando a respeito do pensamento humano, o comportamento humano, aquilo que sugestiona o ser humano a ter a sua performance. E nós imaginamos o seguinte, nós temos dois hemisférios. Sim. Esses dois hemisférios precisam de comandos e nós temos uma glândula aqui no cérebro que chama-se hipófise, que é responsável pelas emoções e muitas coisas mais. Beethoven fez outra afirmação aí. Sempre Beethoven, a partir do século XIX, que quem estuda piano se torna mais inteligente. Por quê? Porque a mão direita faz uma coisa independente da mão esquerda. E, assim, você imagine, numa linguagem bem de brincadeira, vamos dizer, são muitas bolinhas que tem que se ler para conseguir tocar um piano de verdade. E com essa afirmação do Beethoven, a ciência foi avançando, e hoje, por exemplo, o mundo está vivendo um período em que as pessoas precisam muito de terapia. O ser humano está muito depressivo, está numa vida tão corrida, cheia de vai e vem, e a música tem colaborado muito. Eu, por exemplo, tenho diversos testemunhos, depoimentos de alunos que tiveram melhora na sua própria vida, e isso é o desenvolvimento humano, emocional e socioemocional,
né, que é um assunto muito presente hoje nas escolas e em todas as comunidades. Então, nós percebemos que a colaboração da música para o desenvolvimento humano é cientificamente provado que está correto. A neurociência, por exemplo, ela explica que a música ela faz com que os neurônios trabalhem na velocidade correta. Então, é muito importante qualquer pessoa estudar música, um advogado estudar música, um professor estudar música, uma cabeleireira estudar música, uma criança estudar música, um adolescente estudar música, uma pessoa da terceira idade estudar música, porque a música trabalha diversos fatores. E um deles, principal, por exemplo, na questão do Alzheimer. Sim. A música ameniza essa questão. Ô Paulo, sobre essa questão que você traz, eu queria fazer um recorte aqui na questão da melhora da memória e do foco. Como é que a música contribui para esses elementos? Por exemplo, memória Existem duas coisas que nós precisamos pensar. Uma é competência, a outra é habilidade. Memória é uma competência que a pessoa adquire a partir do seu conhecimento. O que é memória? Como ter memória? Como adquirir memória? Como fazer com que a memória exista e esteja presente? Por exemplo, eu me lembro de coisas que aconteceu comigo com 3, 4 anos de idade. Eu tinha uma vizinha que ia me buscar em casa e falava, minha mãe chama-se Dona Josefa, né? E, Dona Josefa, você deixa eu levar o Paulo até a minha casa, porque vai passar um programa na televisão que ele gosta muito. E eu tinha apenas 3 anos de idade, eu ficava sentado no meio da sala, com aquela posição de índio, sentado ali no meio. Ela fazia bolinho de chuva para mim, e enquanto isso, ia começando a abrir a televisão, que era aquela televisão ainda com válvulas, e eu assistia um programa de orquestra na TV Cultura naquela época. E eu me lembro disso, isso é memória. Eu me lembro, por exemplo, de ter escrito uma opereta em homenagem ao centenário do Comendador Américo Emílio Romeu. Eu escrevi uma opereta em português e em italiano, então isso é memória. E eu me lembro, por exemplo, do que eu comi ontem, do que eu comi hoje, do caminho, do trajeto que eu fiz para chegar aqui na TV Americana, tudo isso é memória. Como treinar essa memória e como ter essa memória? Através de uma competência. Essa competência é o movimento da música. A música trabalha com frequências na área física, e essa frequência das notas faz com que trabalhe os neurônios que trabalham a memória, a gaveta da memória. E o foco? O foco é uma habilidade, o foco não é uma competência. O foco é treinável, a memória não. A memória eu adquiro a partir da pesquisa, mas o foco eu adquiro através do exercício. Então, quanto mais eu treinar, eu vou conseguir fazer com que o meu foco esteja firme em cima daquilo. Então, não tem como eu tocar piano e não estar lendo a partitura. Eu tenho que ter o foco. Não tem como eu estar tocando piano de cor a partitura e não colocar a minha alma pianística em cima da música. Então, o foco é uma habilidade que deve ser desenvolvida. Por que, então, colabora com o desenvolvimento humano essa parte? Porque a pessoa fica muito mais focada em tudo que ela faz a partir do momento que ela estuda a música. Então, a música tem esse fator. Eu faço uma brincadeira quando eu vou dar palestra em algumas faculdades da região, e eu faço um holograma, e no meio desse holograma eu coloco música, e depois eu puxo todas as matérias que são estudadas naquele tipo de curso. Então, eu pergunto a todo mundo, o que a música conversa com esses pontos importantes? Que isso chama-se interdisciplinaridade. Então, a música conversa com todas as matérias. Então, no período escolar, por exemplo, uma criança, um adolescente, um jovem ou adulto, até mesmo no período universitário, ele pode e deve estudar música para melhorar o seu foco.
Paulo, eu quero aproveitar e fazer um recorte da sua fala e entender como é possível se desenvolver academicamente falando a partir do contato e do estudo da música. A academia de música, ela começa lá com o primeiro professor na sua casa aprendendo piano de maneira informal. E essa academia, ela vai até o período universitário, mestrado, doutorado, pós-doutorado e tudo mais. O que acontece na vida do músico para que ele adquira um desenvolvimento melhor a partir desse período acadêmico? Qualquer período acadêmico, ele adestra, ele coloca no foco e ele faz com que tudo que está obscuro no conhecimento venha para o conhecimento, traga-se a luz do conhecimento. Então, tem diversos fatores, por exemplo, que a música trabalha. A música trabalha dinâmica. O que é dinâmica? É o forte e o fraco. Tem momentos na música que são momentos muito suaves, ele traz introspecção, traz a meditação. E tem outros momentos na música que são mais rápidos, alegres, outros momentos mais agressivos, porque a música, como sendo a mãe das artes, ela vai trabalhar nessa pilastra esse desenvolvimento. Falando da questão acadêmica, eu ainda tenho uma certa questão com relação a isso. Como nós, aí vai uma pergunta, como nós, os professores, profissionais da música, maestros, estamos avaliando os nossos alunos de música? Qual é o critério que nós usamos? No ano de 2000, eu descobri uma fórmula mais próxima para que nós pudéssemos avaliar esse desenvolvimento. E um tal de Dr. Bloom desenvolveu uma maneira de avaliar que chama-se taxonomia. A taxonomia de Bloom é uma pirâmide onde nós temos diversos degraus. Você pode, inclusive, verificar isso lá na internet e perguntar, por exemplo, para o GPT o que é a taxonomia de Bloom e ele vai te responder mostrando todos esses degraus. E em cada degrau é importante nós termos uma avaliação perfeita dos alunos e saber realmente se realmente a música está contribuindo para o seu desenvolvimento. Então, o primeiro degrau, por exemplo, é lembrar. Não é simplesmente dar uma provinha e uma nota de 0 a 10 e o aluno tirou 6 porque ele respondeu 6 questões e 4 ele errou ou não respondeu. Isso não mede o que nós precisamos medir. E o Dr. Bloom traz à tona essa maneira de avaliarmos isso. Então, tem uma avaliação aí técnica, uma avaliação neurocientífica que comprova cientificamente realmente essa importância. Por que fazer uma faculdade de música? Por que ter uma formação musical, um conhecimento musical? Por quê? O conhecimento musical acadêmico, ele traz para o aluno, para a pessoa que quer se aprofundar, de maneira clara e objetiva, cada um dos degraus cronologicamente estudados. Então, ele não vai passar por cima de nada e não vai deixar de nada para trás. Embora a faculdade vai formar o bacharel, ela não vai formar o músico. Bom, nós estamos conversando aqui com o maestro Paulo Belan sobre a música e o desenvolvimento humano. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, nós voltamos na sequência, 1 minuto só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Sua obra coberta de qualidade e fechada com a segurança. Há 40 anos, o Grupo Costa fornece soluções completas para coberturas e fechamentos na construção. Telhas metálicas, de fibra de vidro e as telhas sanduíche, que vem sendo usada cada vez mais nas coberturas. Se você está construindo ou reformando, vale a pena conferir a melhor opção de cobertura do mercado. Solicite um orçamento ou venha nos visitar. Estamos aqui pertinho, em Limeira. Grupo Costa, há 40 anos presente nos melhores projetos.
Na Dome, acreditamos que cada projeto é uma oportunidade de transformar vidas e ambientes. A união da arquitetura e engenharia em soluções completas, do papel à execução. A gestão das obras é o maior diferencial, o que te garante segurança, economia e entrega no prazo. Já são mais de 50 projetos entregues com excelência e atenção a cada detalhe. Do sonho à realização, a Dome desenvolve projetos personalizados que refletem quem você é. A formação continuada é fundamental para o educador diante dos desafios do século XXI. A pesquisadora em educação, Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão humanizadora através da formação sobre a metodologia ludocriativa. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 34 99 648 3521. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nessa semana fala sobre a música e o desenvolvimento humano. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, esta relação, o maestro Paulo Belan. Paulo, tem uma questão que eu sempre tive uma forte curiosidade em relação a isso, que é o relacionamento da música e o desenvolvimento lógico-matemático. Sim. É exagero afirmar que a música é a matemática com som? Sim, não é exagero não. Fica perfeita essa afirmação, porque quando você dá som para a matemática se torna audível. A partir da audição, ela é levada para o seu cérebro, e o seu cérebro codifica tudo aquilo que Pitágoras fez, para que se transforme aquilo em fração, razão, proporção e tudo aquilo que a matemática conversa. Guido de Arezzo, ele era, assim, na nossa linguagem de hoje, um frei, um padre, que cuidava da Catedral de Arezzo em Toscana, na Itália. E isso há muitos e muitos anos atrás, quando a música não tinha nem as referências em forma de partitura. E foi ali que ele começou a dar os nomes das notas, foi ali que ele começou a criar a pauta, e a pauta já foi criada com esse som matemático. Vou usar esse termo que você usou e eu vou comprar esse termo para poder explicar. Ele coloca ali 5 linhas e 4 espaços. Então, se você pegar a sua mão aqui, você vai perceber que você tem 5 linhas e 4 espaços. E em cada uma dessas linhas nós temos, e nesses espaços nós temos nomes de notas. Então, como que nós ensinamos os alunos a decorar os primeiros nomes das notas? Então, você começa com o Mi, logicamente aqui vai vir o Fá, porque qual é a sequência das notas musicais? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E aí nós vemos Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Nós usamos as mãos para que o aluno decore isso. Por que 5 linhas e 4 espaços? É que a quantidade de notas são ímpares. Elas são 7. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E depois nós precisamos ter uma consonância da sequência, da frequência dessas notas. Por exemplo, o Graham Bell, quando ali descobriu o telefone, ele precisava colocar um som no telefone quando você tirava do gancho e ouvia. Lembra desse aparelho? Sim. Aí você ouvia lá um pi. Aquele pi que você ouvia era a frequência da nota Lá. E essa frequência é de 440 Hz. Aí aparece toda essa história da medida da frequência das notas. Então, quando o aluno chega lá no oitavo, nono ano, no primeiro do ensino técnico, que ele vai para o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro, ele começa a ter contato com uma matéria que chama-se física. E na física nós vamos aprender a propagação do som, eco, ressonância, reverberação, e tudo isso é matematicamente
entendido e inteligível. Por exemplo, nessa sala que nós estamos aqui, nós percebemos uma reverberação, um eco, uma ressonância que seja específico para que o programa aconteça. E as medidas de todo esse cubo que é essa sala faz com que a frequência das nossas palavras adquiram esse som matemático, que é a música. Você afirmou que ela é a matemática em forma de som. E aí aparece Pitágoras na história. Quando Pitágoras aparece, ele começa a transformar a velocidade das notas, a frequência que são usadas, a dinâmica do fraco, do forte. Então, nós vamos aprendendo isso a partir das frações. Por exemplo, as músicas são divididas ou conhecidas por divisões de compassos, que são pequenas partículas da música, e que elas obedecem a uma fórmula matemática. Tem, por exemplo, a fórmula matemática da música, o numerador, que é o número de cima, ele traz a unidade de compasso. E o denominador, ele traz a unidade de tempo, ou seja, a figura que vai valer um tempo dentro de cada compasso. Então, essa linguagem de que a música é a matemática do som, ou a matemática é o som da música, ou a matemática é que dá o som à música, isso é muito verdade. Porque, por exemplo, para ser um maestro, para você dirigir uma orquestra sinfônica, para você reger a 9ª Sinfonia de Beethoven, ela é dividida por partes e o maestro tem que ter um conhecimento enorme e um ouvido aguçadíssimo, e esse conhecimento tem que ser de diversas maneiras. Ele tem que conhecer exatamente a obra, a questão do papel, o que está escrito, a interpretação de tudo isso, tem que saber o que o compositor estava sentindo ao compor aquela música, então tem que se ler alguma coisa romântica a respeito disso, para que ele possa enfrentar e dirigir uma orquestra, dirigir um coro, fazer com que tudo isso aconteça. E nas mãos do maestro, a mão direita do maestro é a mão matemática da orquestra. É na mão matemática que o maestro faz com que os tempos sejam tocados exatamente sem atravessar a velocidade do tempo. Olha a palavra velocidade. Todos os termos que eu estou usando aqui são matemáticos. E a mão esquerda do maestro é a mão da dinâmica, a mão da alma, a mão do coração, aonde ele vai fazer com que a orquestra se projete de maneira mais suave, mais forte, ter um ataque firme. Então, a mão esquerda é independente da direita e a direita trabalha exatamente isso. Que incrível! Eu vou fazer uma brincadeira com você agora, vamos lá? Então, coloca as suas duas mãos assim, por gentileza, tira a caneta. E com essa mão aqui esquerda, eu quero que você desenhe, assim, fosse um lápis o seu dedo, você desenhasse um quadrado no ar. E com essa mão, um círculo. Agora faça os dois juntos. É muito difícil. Complicado. E nós passamos por esse tipo de treinamento para que o cérebro, nos seus hemisférios, consiga ter essa identidade independente, essa independência. E isso vem pela geometria, que também é matemática. Meu Deus, meu Deus. Paulo, eu quero aproveitar a sua presença aqui e te perguntar uma coisa. Você até citou no primeiro bloco, mas eu quero um aprofundamento agora, no sentido de relacionar a música e a redução do estresse, da ansiedade, de forma que as pessoas possam usufruir mais da música para poder, de alguma forma, para que o ser humano possa viver melhor. Quando nós estudamos musicoterapia, acontece algo incrível. Nós descobrimos, através da neurociência, que acompanha a musicoterapia, ou seja, que faz a musicoterapia acontecer, algumas coisas que são muito importantes.
Quando a gente percebe que alguém está muito estressado, depressivo, enfim, com diversos tipos de comportamentos que precisam de regulação. A música, por ter as suas frequências, ela traz um certo tipo de calma. Ela trabalha como um calmante, ela trabalha também com o foco. Então, ela calma, mas ela também foca. Nós usamos muito na musicoterapia algumas músicas eruditas que são utilizadas. No efeito Mozart, que é um estudo muito profundo, nós usamos, por exemplo, a Sinfonia número 40 de Mozart, para que a pessoa, através daquela frequência daquelas notas que são tocadas, venha trazer ao foco e a calma. Então o aluno, por exemplo, o paciente, ele senta num divã e ali no divã você vai fazendo a escuta musical. Ele não vai aprender música, ele não vai aprender a tocar piano, violino, não vai aprender a cantar, não vai aprender a reger nada, mas ele só vai escutar. E a escuta musical de determinadas músicas pode fazer com que aquilo tudo, aquela revolução enorme que está acontecendo dentro da cabeça dele possa adquirir os seus focos exatamente. É colocar tudo na sua gavetinha, tudo na sua caixinha. Então, é muito comum as pessoas procurarem hoje uma terapia. E o terapeuta que conhece música, que sabe a importância da música, porque no estudo de terapia, seja psicologia, seja a psicoterapia, enfim, neurologia, todos esses grandes profissionais da ciência e da saúde sabem da importância que a música tem. Então, o terapeuta automaticamente ele vai dizer: estude música. Ah, mas o que eu devo estudar? Piano, violino, isso, aquilo. Eu sempre digo que o instrumento, ele veste na gente como a roupa. Então, você vai até uma loja, você acha bonito, por exemplo, um paletó na mostra, e, de repente, lá no manequim ficou muito bonito, mas quando você veste, você fala: parece que não me caiu bem. Deixa eu dar uma olhada naquele outro. Aí você pega aquele outro do manequim e você coloca. Ah, eu acho que também não me caiu bem. Ah, essa cor, esse desenho da aba do paletó. Daqui a pouco vem o vendedor e fala assim: eu acho que esse você vai gostar, experimenta. E você experimenta um outro. Esse é o musicoterapeuta. E ele coloca aquele paletó para você e quando você veste o paletó, você fala: é isso. É esse paletó que eu queria. Então, esse paletó pode ser o piano, pode ser a flauta, pode ser o violino, pode ser o canto. Pode ser um instrumento de sopro também? Pode ser um instrumento de sopro também, um trombone, um trompete, uma flauta, um oboé, enfim. Mas também pode ser que não seja um instrumento musical e nem o canto, seja a escuta musical. Então, o terapeuta encaminha você para o professor de música e que seja geralmente alguém que tem conhecimento da musicoterapia, para que ele possa, com as músicas, participar da sua melhora. E quem é que vai avaliar essa sua melhora? É o seu terapeuta, é o seu psicólogo, é o seu, enfim, então o psiquiatra. Quando a pessoa é laudada por algum tipo de situação que precisa de regular, então essa regulação, a música, ela tem uma contribuição muito grande. Por exemplo, a música trabalha com a melodia. A melodia é aquele nananã que nos faz conhecer a música. Por exemplo, por causa da matemática, se eu cantar um nananã aqui, de uma melodia, com a velocidade das notas erradas, você não vai conhecer a melodia.
Por exemplo, eu vou fazer aqui e vou perguntar para você. Que música é essa? Nana, não, não, não. Que música é? Não reconheci. Agora eu vou cantar no tempo certo. Nananana. Famosíssima, parabéns para você. Você entendeu? Sim. Então, quando eu canto a música na frequência certa, proposta por aquela fração matemática, pelas notas reconhecidas nos seus tempos, permite com que você conheça a música. E aí, o que ocorre? As melodias, elas trabalham de maneira que aquela frequência vai entrar em você de maneira incrível, pela audição, que passa por um processo muito grande dentro da audição, chegue até a sua hipófise e ela transforme aquilo em calmaria. Então, se você for ouvir, por exemplo, o amanhecer de Grieg, que é o morning, tararariran, raram, ari, pom, tarararararam, ti. Essa melodia, por exemplo, é uma melodia que nós trabalhamos com uma frequência que traz calmaria. Que incrível, que incrível. O que você sentiu ao ouvir essa música? Exatamente isso, calmaria. Então, a música tem esse poder de trabalhar essa questão dessa necessidade de regulação. Eu uso essa palavra regulação porque é isso que a música faz. Maravilha. Paulo, bom, você conhece o programa? Eu vou pedir aqui, então, eu vou trazer uma reflexão do Beethoven. Vou abrir aspas para o Beethoven, vou pedir então aqui o seu comentário. E já na sequência também, vou pedir aqui as suas... quero também, claro, né, te agradecer muito pela presença. Vou pedir então para que você faça, já logo na sequência, as considerações finais em relação a esse papo riquíssimo, maravilhoso sobre a música e o desenvolvimento humano. Mas vamos agora para o Ludwig van Beethoven. Vou abrir aspas para ele, vou pedir então o teu comentário. Ele diz assim, aspas para Beethoven. A música é o mediador entre a vida espiritual e a vida sensorial. Comente, Paulo. Vida espiritual e vida sensorial. Nós estamos vivendo uma época onde as duas coisas estão em descoberta. A vida espiritual, que até então, o século passado, ela foi trazida para nós a partir da religião, através da religiosidade. Descobre-se hoje a espiritualidade pessoal, em que ela não é uma espiritualidade religiosa, ela é uma espiritualidade pessoal. Isso faz com que nós, usando aquele termo respeito, estejamos acima de tudo. Então, quando nós respeitamos a espiritualidade de uma pessoa, nós percebemos que naquela espiritualidade ela tem a sensibilidade. Então, eu posso colocar como sinônimo de espiritualidade sensibilidade. Isso é muito incrível. Quando Beethoven faz essa afirmação, porque Beethoven ele é o centro, ele é o cerne para que o século XIX venha à tona. Ele dá a luz ao século XIX, porque Beethoven nasce em 1770 na cidade de Bonn, na Alemanha, e ainda nesse período, com 17 anos, ele conhece Mozart. E Mozart já estava em fim de carreira, porque ele morre com 35 anos, 34 para 35 anos. E Beethoven conhece Mozart, e Mozart, encantado com o Beethoven, que se torna seu aluno, ele diz, o mundo vai conhecer esse menino prodígio. Quando Beethoven
dá luz ao século XIX e começa a trazer à tona todas essas frases filosóficas riquíssimas que ele tem, ele consegue traduzir numa frase dessa a importância dessa espiritualidade ou dessa sensibilidade para o sensorial. O que é o sensorial? O sensorial é tudo aquilo que nós conseguimos tocar, que nós conseguimos sentir. Agora, sentir a espiritualidade ou tocar na sensibilidade só é possível aos ouvidos. Então, por exemplo, quando Beethoven faz essa afirmação, eu começo a imaginar a música, porque também sou compositor, eu começo a imaginar o que eu faço para compor uma música. Eu tenho que tocá-la. Não tocá-la no instrumento, mas eu tenho que tocar na alma daquela música. E isso é sensorial. O sensorial é eu poder sentir. É eu poder imaginar sentir. E esse sentido, que é do senso, do tato na música, que não é um instrumento musical, que não é a voz, fica no ar uma música tocando que eu possa estabelecer um contato espiritual com essa música. Isso a religião não nos ensinou. Isso a religião não trouxe para nós esse contato. Embora todas as religiões tenham a música como ferramenta espiritual. Então, se você for a uma missa, se você for a um culto, se você for a uma reunião espírita, enfim, qualquer reunião que você for religiosa, a música é utilizada como uma ferramenta para se alcançar o espírito. Mas não é esse espírito que o Beethoven está falando. Quando Beethoven fala a respeito de espiritualidade, é o sentir a música, é o espírito da música, é a alma da música que são tocadas em nós. Se você me permite dizer, eu tenho uma escola de música com a minha filha em Santa Bárbara do Oeste, chama-se Belan Música e Arte. Essa escola de música nós criamos a partir dessa frase, desse sentimento. Por quê? Minha filha se formou na mesma área, minha filha é caçula. Eu tenho 3 filhos. Eles nunca obriguei que meus filhos estudassem música, mas ela quis seguir a carreira do pai. Também é maestrina, é uma soprano incrível, professora de música comigo lá, Isabelle Cristina Belan Burato. E aí, nesse momento, nós paramos para pensar, vamos ser mais uma escola ou vamos ensinar o espírito da música através desse senso de tocar a música, sentir a música. Maravilha. Paulo Belan, meu querido amigo, queria muito, muito te agradecer pela presença e pela aula sobre o assunto. Obrigado, viu? Saúde e paz sempre, querido. Obrigado você, obrigado a todos que nos assistem. Eu estou encantado de estar aqui pela maneira que você me deixou à vontade, que você conduz esse programa. Eu desejo sucesso a você e todo mundo que se sentar aqui. Obrigado, Paulo. Obrigado. Saúde e paz. Saúde e paz. Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nesta semana falou sobre a música e o desenvolvimento humano. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o maestro Paulo Belan. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.